uma denúncia grave, um padre e um possível processo que está dando o que falar dentro do meio católico. Mas afinal, o que realmente está acontecendo? Padre Fábio Marinho está mesmo processando o segundo católico? Ou existe algo por trás dessa história que ninguém está te contando? Hoje, você vai entender os fatos, o contexto e, principalmente, o que isso significa para nós, como católicos. Ouça os áudios a seguir. Marinho me ameaçou de processo, e agora eu quero que vocês conheçam quem de fato é essa figura. Nós temos que ser feministas. Tem muita mulher que é machista. Muita. Agora, uma coisa que eu não entendo, num país que mata tanta mulher, que mata tanta travesti, que mata tanto homossexual, não basta ser apenas contra o machismo. É obrigatório que nós tenhamos a sensibilidade de sermos feministas. Não basta só não ser machista. Nós temos que ser feministas. Essa fala do padre Fábio Marinho tem repercutido desde ontem e hoje está viralizando aí. Mas eu quero lembrar vocês que essa não é a primeira fala dele totalmente contrária à fé católica. Eu quero mostrar outros vídeos aqui para vocês e eu quero fazer uma exposição de quem de fato é o padre Fábio Marinho aqui para vocês e como é que ele pensa de verdade. Quem é que não lembra dessa outra fala dele aqui também em podcast? Por que Deus, ao invés de se preocupar com a guerra na Palestina, está preocupado com quem está deitado na sua cama? A lei é moral. Moral pertence ao magistério. Tá. Então ela não é um dogma. Você não acha que Deus acha abominável, então? Não, de forma alguma. E pra ele tá tudo bem. Pra Deus tá tudo bem. Por que Deus, ao invés de se preocupar com a guerra na Palestina, está preocupado com quem está deitado na sua cama? Ah, eu acho uma excelente questão. O problema de muitos que deram engajamento ao padre Fábio Marinho e meu também foi acreditar em um padre Fábio que a gente via em cortes de podcast, defendendo o que de fato a igreja ensina, catequizando com a doutrina da igreja. Então isso ajudou com que os vídeos dele viralizassem, com que ele tivesse fama, com que ele tivesse engajamento nas redes sociais. E foi por isso que eu trouxe ele para o meu podcast. E foram 2 episódios assim muito bons que ele falou coisas que de fato estão dentro da doutrina católica, estão dentro dos ensinamentos da igreja. Ele veio até com hábito agostiniano, que isso é um ponto particular, porque ele usa esse hábito agostiniano quando vai para algum canto assim mais tradicional, que vai para algum canto que preza de fato pela sacralidade da igreja, que pode viralizar mais, mas essa aqui é a maneira como ele se veste por trás das câmeras, ou em locais que não sejam católicos, como essa foto aqui, por exemplo, que foi no carnaval do Jockey Clube Brasileiro lá no Rio de Janeiro. Se vocês perceberem, na mão dele tem uma cerveja que aparentemente ele parece estar querendo esconder na foto. Então existe um padre Fábio na frente das câmeras em um ambiente católico de fato, e existe o padre Fábio por trás das câmeras com outras pessoas. Aí todo mundo está compartilhando esse vídeo aqui dessa fala dele sobre o feminismo de ontem pra cá. Mas esses dias também teve esse print aqui, em que o padre Fábio se diz filho de Logum Edé. E quem é Logum Edé? Uma entidade do candomblé. Pois é, olha que padre tradicional. Já esse outro print aqui é ele defendendo a teologia da libertação, que alguns acreditavam que ele era contra. Mas aí eu vou mostrar mais 2 vídeos para vocês. Um antes em um determinado ambiente e outro depois em outro ambiente. E vocês vejam como a percepção e opinião do padre Fábio muda de acordo com quem ele está. A primeira opinião dele sobre esse assunto é essa aqui. Eu, padre Fábio, não me identifico com a teologia da libertação. O problema da teologia da libertação é que ela deixou de ser uma teologia para ser uma ideologia política. Eu, particularmente, não me identifico com a teologia da libertação. Eu, padre Fábio, não me identifico com a teologia da libertação porque eu acho que ao longo dos anos ela se emburreceu. Ela perdeu o nível intelectual onde de fato a igreja precisava dar uma atenção maior para os pobres. E ela quis trabalhar a ideia do desvelar ou do desmantelar a liturgia, o rito, o sagrado. Então eu particularmente não gosto disso, né? Quando a teologia da libertação relativizou demais o sagrado para popularizar demais a teologia. Eu particularmente não gosto. Já sobre o mesmo assunto em outro ambiente, já rodeado de outras pessoas, a opinião dele agora é essa aqui. A teologia da libertação continua. O que é teologia da libertação? A teologia da preferência pelos pobres, do cuidado com os pobres, com a casa comum, que é o mundo externo, e que visa libertar o homem das amarras institucionais, zelando pela dignidade humana.
em detrimento do excesso de zelo pela instituição. Então, não se esquecer que o homem é senhor do sábado e não o sábado que é senhor do homem. Então, não é o excesso de regras, o excesso de desumanização. Então, é privilegiar o homem na sua dignidade de imagem e semelhança de Deus. E evitar de colocar o homem sempre nos pés da cruz como aquele que não merece nada de Deus. Pelo contrário, né? A gente está abraçado à cruz porque foi por nós aquela morte. Sim. Então nós não estamos abaixo, nós estamos juntos. Pelo contrário, né? A gente está abraçado à cruz porque foi por nós aquela morte. Sim. Então nós não estamos abaixo, nós estamos juntos. Então nós não estamos abaixo, nós estamos juntos. Você veja que no primeiro vídeo ele dizia que a teologia da libertação causou um emburrecimento, é um desserviço para a igreja, para a liturgia e para tantas outras coisas. Alguns meses depois, em outro podcast, ele já defende a visão da teologia da libertação. Diz que teologicamente tudo bem e que não estamos abaixo de Cristo na cruz. Estamos juntos a Cristo na cruz. Isso é de uma aberração assim, sem tamanho. Você já percebe que o pensamento da teologia da libertação de colocar o homem no centro, junto a Cristo e não como servo de Cristo, já está aí. Então, a mesma pessoa, com alguns meses de diferença sobre o mesmo tema, com uma percepção completamente distinta em lugares diferentes. Ou seja, uma pessoa que interpreta personagens dependendo da ocasionalidade que ele se encontra. E também, para não deixar de falar sobre o assunto, tem a percepção da visão política do Padre Fábio. Isso aqui é o que ele acha dos manifestantes do 8 de janeiro, inclusive mães, avós que estão presas. A mãe, por exemplo, por escrever uma estátua com um batom, foi condenada a 17 anos, e essa é a visão de um sacerdote da Igreja Católica, mas essa aqui é a visão dele sobre um político que foi condenado em todas as instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro e tantas outras coisas. E eu estou falando da visão de um sacerdote, que deveria ser justo e honesto nas suas opiniões. E além disso tudo, o padre Fábio Marinho tem uma fama de querer ameaçar os outros com processos quando expõe de fato quem ele é. Ele fez isso com o Omar, fez isso com o Tiago do Perfil Católico de Verdade e fez isso comigo agora. Só que, padre, eu não tenho medo disso. Graças a Deus eu fui criado por um pai e por uma mãe que me ensinaram a ser homem. E no dia que eu tiver medo de outro homem ou de um processo, eu acabei de perder tudo aquilo que meu pai me ensinou. Então, processe. E eu estarei aqui para expor muitas outras coisas que não deu tempo nem de colocar nesse vídeo aqui. Aí sim, as pessoas vão saber de fato quem o senhor é. Estou te aguardando, seja aqui na internet, seja no tribunal, seja onde o senhor quiser. Porque as pessoas precisam conhecer de fato quem o senhor é. Padre Fábio, isso que eu falei nesse vídeo aqui não é 1% de tudo que eu tenho aqui para expor do senhor. Então, se o senhor vai me processar, espere pelo outro vídeo porque vai ter que processar 2 vezes. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar com mais clareza o que acontece dentro da igreja e no mundo, já se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a gente vai direto ao ponto, sem superficialidade. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse tipo de situação fortalece ou enfraquece a comunidade católica? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo. Nos vemos no próximo vídeo.